sofrendo um rei. E eu acredito que, influenciado pelo Espírito, aquele homem teve visões naquele momento da glória de Jesus Cristo. E eu acredito que ele viu exatamente o que nós encontramos em Mateus, no capítulo 25, versículo 31. Jesus falando a respeito do seu retorno a essa terra. Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos, mas Jesus merecia uma coroa de ouro. Jesus foi coberto com mantos de escárnio quando ele merecia um manto de glória. Jesus foi esbofeteado quando ele merecia ser honrado. Jesus foi chicoteado quando merecia ser adorado. Mas naquele homem esbofeteado, naquele homem surrado, naquele homem sofredor, aquele ladrão da cruz viu algo de maravilhoso nele, um rei poderoso, que poderia conceder o direito de ser parte do reino. Jesus disse assim, no versículo 31, falando sobre o seu retorno a essa terra: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Assentado no trono é aquele que é rei. Esse rei foi que o ladrão da cruz viu com os olhos da fé. Ele não viu um homem sofredor, ele viu um rei com glória e autoridade e majestade para constituir um rei para ele próprio. Aquele homem teve o privilégio de chegar ao lado de Jesus e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é rei, eu sei que o Senhor tem um reino, mas eu quero fazer parte desse reino. Por favor, permita-me, com todos os erros que eu tenho, com todos os pecados que eu cometi, com todas as minhas falhas, permita-me que eu seja parte do seu reino. Jesus apenas olhou para ele e disse: você, a partir de hoje, é parte do meu reino. Foi somente o reconhecimento da necessidade que ele tinha, da aceitação de Jesus Cristo como sendo um rei para a vida dele, que tornou aquele homem capaz de pertencer ao reino de Deus. Isso é, o que Deus precisa para agir na minha vida, para que eu seja parte do reino dele? Apenas que eu reconheça o meu estado de necessidade dele. Somente isso. Jesus disse que ele voltará em glória com anjos, e disse que todas as nações seriam reunidas diante dele, e que, como um pastor, ele separará o mundo em dois grupos. E aos que estiverem à sua direita, ele dirá assim, como diz o versículo 34: vinde bendito meu Pai, e possui por herança, outras versões diz, tomai posse do reino, que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Esse texto traz uma tremenda confusão teológica para mim. Porque tem um outro texto que parece que contradiz esse mesmo versículo. Vindo das palavras de Jesus Cristo. Jesus estava vivendo os seus últimos momentos aqui nessa terra. Ele já estava vivendo a angústia da separação. Se algo que destrói a nossa crença, a nossa força que temos em Jesus Cristo, são as separações. A maior de todas as separações, a morte causa. Mas há as separações, os casamentos, filhos que crescem, constituem suas famílias, que vão morar em outro lugar, fica, parece aquele vazio dentro de casa. As separações causam um tremendo desconforto do ser humano, quando nós fomos dados para a eternidade para viver para sempre juntos. Mas Jesus estava sofrendo a dor da separação. Duas separações ele já estava sentindo nos momentos finais, quando ele se entregava por cada um de nós.
A separação do Pai que ele declara na cruz: meu Pai, por que me desamparaste? Estava sofrendo a separação do Pai, mas ele estava percebendo que estava chegando a hora dele ir para o céu, e isso causaria separação entre ele e as pessoas que ele amou e amou até o fim. E nesse sentimento, Jesus transportou os seus sentimentos para os seus discípulos também. E os seus discípulos já estavam sentindo a dor da separação de Jesus antes mesmo da morte de Jesus. Jesus era alguém que fazia com que as pessoas se enamorassem dele. Jesus gostava de ficar perto de Jesus, se sentiam bem de estar perto de Jesus. Se somos representantes de Jesus, as pessoas devem se sentir felizes de estar perto da gente. E se isso não ocorre, nós precisamos mudar. As pessoas precisam se sentir felizes de estar perto de cada um de nós. E quando Jesus percebeu que os discípulos estavam muito entristecidos com a separação que vinha à frente, Jesus resolveu falar palavras de conforto para eles. E nós encontramos isso no Evangelho de João, no capítulo 14. Jesus percebeu a tristeza que eles estavam sentindo e quis fazer com que de alguma forma eles se sentissem bem. Esse é um dos nossos papéis como representantes de Jesus, fazer com que as pessoas se sintam bem. E Jesus disse assim para eles: não se turbe o vosso coração. Jesus quis dizer para eles assim: não entristeçam o coração de vocês. Algumas versões dizem entristeçam mesmo. A minha versão diz assim: não se turbe o vosso coração. Mas é não se entristeçam mesmo. Não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Jesus dá uma solução para a tristeza que eles estavam sentindo naquele momento. Disse assim: não fiquem tristes, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu teria dito para vocês, mas eu vou preparar lugar. Aí eu começo a pensar: se Jesus vai preparar lugar, como pode tudo estar pronto desde antes da fundação do mundo? Entenderam a explicação de um texto com outro? No primeiro, Jesus disse assim: vinde e bendito meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí agora Jesus disse para os discípulos assim: olha, eu vou preparar lugar. Não está preparado. Eu preciso dizer algo para vocês com relação a esse texto. Quando Jesus disse que tudo está preparado, tudo está feito e pronto desde a fundação do mundo, está. Mas Jesus, quando se afastou dos discípulos depois da sua ressurreição indo para o céu, ele realmente foi preparar lugar, mas não para você. Jesus não foi preparar lugar para você, Paulo. Sabe por quê? Porque o seu lugar está preparado desde a fundação do céu, desde a fundação. Mas há um lugar que não se encontra preparado. E que por causa disso Jesus se encontra na eternidade, no céu, trabalhando num ministério sumo sacerdotal, para que esse lugar fique preparado para que ele possa voltar. Nesse mundo, para a volta de Jesus é somente um local que precisa estar preparado para que ele volte. Muitos não têm permitido que esse local fique pronto para a volta de Jesus. Esse lugar é o meu coração. Jesus foi para o céu, não para preparar lugar para mim e para vocês, porque isso já há. O local que Jesus foi preparar é um local para ele, porque muitos não querem dar lugar para Jesus. Ele quer voltar. A minha filha, está aqui nos ajudando aqui nessa organização, ela estudou durante 7 anos em São Paulo. Só eu e a mãe sabemos a dor que foi
desejando o melhor para ela, mas estamos separados da nossa família por tanto tempo. Quantas noites nós choramos, quantas manhãs nós choramos, quantas madrugadas eu chorei, sentindo saudade da minha filha. E eu não sou um bom pai. Ele disse isso para Jesus. Ele disse: eu não sou um bom pai. Sabe, ele disse: vocês que são bons, não são bons pais, ou eu não sou um bom pai, desejo o melhor para a minha vida, quanto mais nosso Pai Celestial. Isso significa que Deus se encontra hoje desesperado para ter os seus filhos de volta, e muitos filhos não querem voltar para casa. Muitos filhos não querem esse único local que falta nesse universo preparado para a volta de Jesus. Porque as mansões celestiais são preparadas desde a fundação do mundo. Mas o coração de muitos se encontra endurecido. A Bíblia fala em corações de pedras, que precisa se transformar em coração de carne. A Bíblia fala que no dia da volta de Jesus Cristo, muitos correrão para as pedras e dirão para elas assim: caí. Que diz o texto bíblico do Apocalipse? Caí sobre nós. Por que falam com pedras? Sabe por que falam com pedras, que a Bíblia fala? Só consegue falar com pedras quem tem coração de pedra. Endurecer a tal ponto seu coração que é impossível Jesus entrar nele. Quando Jesus está voltando agora, aquele coração de pedra só consegue falar com pedras, cair sobre nós e nos esconder da face daquele que vem no bautismo. Se eu estiver preparado, Jesus Cristo virá para me buscar. Mas se eu não estiver preparado, Jesus voltará do mesmo jeito. Nós hoje vivemos num mundo mau, num mundo difícil. Essa semana nós soubemos com a notícia da perda de um garoto lá na igreja central de São Gonçalo. Não é daqui da escola. Ou seja, oi? Mateus. Nosso menino. Quantas vezes eu peguei com Deus? Quantas vezes eu peguei minha Bíblia? Saí do culto, bati em Mateus, falei assim: toma jeito, rapaz. Quantas vezes eu falei para aquele garoto assim, peguei com ele assim? Garoto de 16 anos, 17 anos, como disso? Perdeu a vida essa semana, eu não sei como, eu não consegui falar com meus irmãos para São Gonçalo. Eu ainda sou membro da igreja de São Gonçalo. Minha carta ainda não saiu de lá. Mas está bem diferente nesse sentido. E a esposa de um pastor amigo meu posta no Facebook o luto dela. Ela postou hoje não somente a morte dele, do Mateus, mas disse que hoje também vai ser um outro jovem da igreja central de São Gonçalo. Outro jovem, garoto com quem eu convivi. 2 lutos na mesma semana com a igreja é demais. A mãe do Mateus, eu estive com ela há 4 semanas atrás. Ela disse: você pode fazer essa semana de oração? Eu não posso. Mas você pode fazer a abertura e o final da semana de oração? A abertura e o final eu posso fazer para você. Eu estive com ela, não sei nem como vai estar essa semana de oração agora, vai com a família, lá com eles. Como é que essa senhora vai estar frente desse bar, talvez depois? O filho dela e o outro filho da igreja. Esse mundo que nós vivemos aqui, hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos. Eu tenho uma doença que não tem cura, o meu médico disse que é uma doença insidiosa, isso é. Eu estou muito bem aqui com vocês hoje, mas não é bom fazer nada. Não é assim. Quantas vezes isso ocorreu na minha vida? Muitas vezes. Vivemos num mundo onde a medo, nossos filhos
vão crescendo, se dizem que vão sair, a gente pensa que hora vai voltar, que de alguma forma a gente controlar, mas a gente também controla sobre essas coisas. A volta de Jesus Cristo é que vai colocar fim a todas essas coisas. Quando a palavra de Deus diz assim, esse evangelho do reino será pregado a tudo, a testemunho de todas as pessoas, e então virá o fim. É o fim das coisas ruins, porque os filhos de Deus começam uma nova vida. Uma vida onde não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais choro, não vai haver mais decepções, tristezas, doenças, não vão ocorrer mais. Por isso que Jesus deseja que nós nos amemos uns aos outros, porque essa é a forma de demonstrarmos amor por Ele, para que Ele venha e Ele volta. Volta para que a gente possa viver a eternidade num mundo melhor do que esse que nós vivemos hoje, onde as separações vão continuar sempre existindo. Antes de Jesus voltar, as coisas ainda vão piorar um pouco mais. As dores serão maiores. O livro do Apocalipse fala que vai haver um momento de pragas que vão tomar conta do mundo e causar sofrimentos tremendos na população mundial. A palavra de Deus fala de perseguição ao povo de Deus nos últimos dias. A palavra de Deus fala de um povo cheio de poder e terminando a obra. A palavra de Deus fala de um avivamento num grupo de pessoas, por menor que seja ele, mas cheio de poder do Espírito, vão fazer coisas maiores do que os apóstolos fizeram no dia de Pentecostes. Mas num mundo totalmente caótico, prestes à destruição, Jesus volta para nos livrar de todas essas coisas. Eu queria que a gente tivesse uma noção do que vai acontecer conforme a Bíblia, conforme a imaginação de algumas pessoas, no que diz respeito do que ocorre até o momento feliz da vivência na realidade. Eu queria ver o vídeo com vocês da volta de Jesus. Eu queria parar isso com Jesus prometeu que vai voltar. O livro do Apocalipse se encerra falando dessa grande promessa do retorno de Jesus. Jesus não foi um homem simples que apenas viveu aqui e trouxe ensinamentos bons, como Buda, como Gandhi. É alguém que é Deus, para fazer de novo as coisas da forma como ele quis lá no início. Um mundo de paz, onde as pessoas pudessem viver em harmonia. Nós podemos ser esse grupo para que Jesus vai dizer em isso.
precisando de Jesus sem sua ida para o céu, da descida do Espírito Divino, não é nada. A ida de Jesus para o céu sem o seu retorno também não é nada, porque hoje nós encontramos um Deus que se encontra desesperadamente ansioso para ter um encontro com seus filhos. Deus hoje não se encontra de maneira que possamos ver ou tocá-lo, porque se isso fosse possível, todos nós seríamos consumidos e Deus não teria seus filhos. E aí a angústia de um pai que não pode encostar nos seus filhos. Sabe o que é você que tem um filho no poder abraçar o seu filho e isso hoje? Faça isso hoje. Esse é o sofrimento de Deus hoje. Querer te abraçar e não poder. E aí ele diz assim: quando vocês se amarem uns aos outros, vocês terão força para poder pregar o Evangelho. Nessa força de pregação do Evangelho, eu estar com vocês todos os dias. E aí eu retorno para pregar com vocês. Eu preciso tomar decisões cada dia para poder viver a altura do chamado Evangelho que Deus fez na minha vida. Mas eu sei que vocês precisam tomar decisões também. Hoje eu não gostaria que você saísse daqui dessa igreja. Se reviva da nossa semana de oração, sem ter tomado uma decisão de se entregar a Jesus e depender dos seus problemas. Nossos problemas não são poucos. Nossos problemas são muitos. Mas Jesus Cristo é capaz de proporcionar paz na vida de cada um dos que estão presentes. Uma paz que só Ele pode dar. E isso você pode experimentar. Quando eu contei a história para vocês da minha vida, lembro que no domingo eu falei que eu tinha uma irmã mais velha, teve um sonho, uma visão de luz que entrou no quarto e disse: procure o doutor do Paulo, o Paulo de Lima, lembra disso? Eu tinha que procurar o médico. Essa minha irmã se encontra afastada de Deus, de Cristo, de igreja, há mais de 25 anos. A última vez que eu falei com ela sobre a volta de Jesus, ela disse assim: eu acredito que Jesus vai voltar, mas eu sei que eu não vou estar no grupo das pessoas salvas. Tudo nessa vida é uma questão de decisão, de respeito à identidade. Havia dois ladrões ao lado de Jesus. Um escolheu a eternidade, outro simplesmente escolheu a morte. Hoje, eu proponho diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Já aconselho que vocês escolham a vida e o bem, para que viva bem você e as pessoas que você ama. A Cristina vai cantar uma música que fala do desejo, nosso desejo de subir com Jesus no céu. E dessa forma nós vamos estar encerrando a nossa semana de oração, finando a primeira parte dela. Vou procurar estar com vocês aqui ao longo desse ano, ajudando a direção dessa igreja. Se possível for treinando os ordenamentos da igreja. Preparando uma semana de oração no final de ano aqui nessa igreja. Se eu tiver o privilégio e a honra de vir fazer a semana de oração no final do ano, eu vou estar mais uma vez com vocês aqui no final deste ano. Para uma semana de oração de testemunhos e batismos. Se eu tiver a honra de poder fazer essa oração com vocês, eu vou fazer várias pessoas que aceitaram Jesus ao longo do nosso ministério. Vocês as conheçam e conheçam essa história de